Olá pessoal, hoje nossa aula é sobre frações. A gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o que são as frações e o que elas representam. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que é mais importante é a gente lembrar em quais situações que eu utilizo as minhas frações, tá? Vamos falar de uma coisa bem legal hoje. Hoje a gente vai trabalhar as frações pensando em comidinhas, tá? Então eu trouxe várias comidinhas aqui do cotidiano para vocês verem aonde que a gente pode e como, né, que a gente pode trabalhar com frações, para deixar a matemática um pouco mais gostosa, tá bom? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho um pacote de bolachas, certo? Então vamos contar quantas bolachinhas eu tenho no meu pacote. Ok. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bolachinhas no pacote de bolacha, certo? Então, um pacote inteiro, ele possui 14 bolachas. Poxa, Pro, e como que a gente vai trabalhar a bolacha com a fração? Vamos pensar o seguinte, ó. O inteiro é o meu total. Para ter um pacote cheio, eu preciso de 14... Deixa eu marcar para baixo. Eu preciso de 14 bolachas. Então, eu vou dizer que o meu total é 14. Vamos supor que dessas 14 bolachas, eu comi 6 bolachas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Se eu estou comendo 6 bolachas, eu estou comendo 6 bolachas de 14 bolachas. Lembrando que eu tinha 14 no meu pacote, que era um pacote inteiro. Então, aqui, se eu quiser representar um pacote inteiro na forma de fração, eu vou colocar 14 sobre 14. Então, vamos supor que isso daqui é o que eu comi das minhas bolachas. Então, gente, quantas bolachas restam no meu pacote? Sabia que no meu pacote cabiam 14 e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolachas. Então, agora eu tenho 8 bolachas que sobram, beleza? Se eu quiser fazer a prova real, se eu quiser conferir, o que eu posso fazer? Eu posso somar. Quando eu faço 6 mais 8, 14. Os denominadores a gente mantém, 14 sobre 14 dá um pacote inteiro de bolachinhas, certo? Tá, Pro, e o que tudo isso quer dizer em linguagem matemática? Vamos falar agora um pouquinho de matemática então. Como que funciona, gente? Essa parte aqui de baixo, ó, vamos pegar o tanto de bolachas que eu comi, tá? Porque eu sou gulosa. 6 sobre 14. Esse número que fica na parte inferior é o número que eu chamo de denominador. O meu denominador, ele determina qual que é o meu total, certo? Se eu juntar todas as partes, quantas partes eu tenho no total? Tudo bem? Já na parte de cima, na parte superior, a gente vai ter o numerador. Lembra de nuvem, ó, fica em cima, numerador, beleza? No numerador, eu tenho a parte que me interessa, tá? E eu não preciso trabalhar, por exemplo, só com o meu pacote inteiro, tá? Vamos supor o seguinte, que eu tinha 4 bolachas, 3, 4, então eu tinha 4. Nesse espaço aqui, 4 é o meu total agora, então 4 é o meu total, tá? Dessas 4, vamos supor que eu comi 3. Então, eu comi 3 bolachas de 4. E restou uma bolacha. Vamos fazer a prova real? Se eu tinha 3 de 4, comi uma de 4, então, o meu total, a quantidade que eu tinha antes, eram 4 quartos. O número dividido por ele mesmo é sempre 1, então eu tinha 1 inteiro, beleza?
E a gente pode fazer isso com qualquer objeto. Por exemplo, agora se eu juntar as minhas canetas, eu tenho 4 canetas, então 4 é o meu total, certo? Se é o meu total, eu vou colocar no meu denominador. 4 é o meu total. Vamos supor que eu quero só a caneta vermelha. Eu só tenho uma caneta vermelha, então eu tenho 1/4, ou melhor, 1/4 das minhas canetas são vermelhas, tá? Então, de novo, em cima eu sempre vou colocar a parte que me interessa, tá? Que é o meu numerador. E embaixo eu sempre vou colocar o meu total de comida, de coisas, de objetos, que é o meu denominador, belezinha? Posso fazer isso também com os meus grãozinhos de milho, certo? Então, aqui no caso, vamos contar quantos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 grãos de milho, então eu vou dizer que 8 é o meu total e ele vai ficar no meu denominador, beleza? Vamos supor que eu fiz manchinhas pretas em 3 grãos de milho. 3 deles estão marcados. Então, eu selecionei 3/8. Selecionei 3 grãos dentro de uma amostra que tinham 8 grãos. Numerador, denominador. Beleza? Vamos avançar para uma questão mais difícil pra gente, mas que geralmente pessoas mais velhas, mãe, pai, vó, geralmente quem faz bolo domina muito bem. Olha para esse copinho e olha para as medidas dele. Eu tenho aqui as medidas nas unidades que a gente usa aqui no Brasil, né? E aqui eu tenho em outra unidade. O que representa cada parte dessas? Quando eu coloco aqui, ó, o cup, que é a xícara, aqui representa um inteiro, certo? Se eu pegar esse copinho e encher metade dele com água, eu vou ter metade do copo, certo? Então, eu vou ter 1/2 ou meio. Se eu quiser a metade da metade, se eu pegar o meio e dividir por 2 ainda, eu vou ter 1/4 desse copinho, tá? Nas próximas aulas, a gente vai aprender a fazer operações com frações e aí a gente volta a falar sobre o nosso copo, tá bom? Então, a gente usa bastante na cozinha. Hoje eu trouxe pra vocês exemplos que a gente fala de frações pra mexer com comida, tá? Depois, conforme a gente for avançando nas aulas, a gente vai vendo outros exemplos, beleza? O que mais que o nosso material traz pra gente, que ele pede que a gente trabalhe? Nas nossas frações, a gente pode trabalhar a fração como parte de um inteiro, certo? Então, igual a gente fez aqui, ó, eu tinha o inteiro agora, é esse 4 aqui. Se eu quiser uma parte, ó, por exemplo, tenho 4 bolachas. Se eu quiser representar 3/4 dessas bolachas. Então, tá aqui, eu tinha 4 bolachas e eu retirei uma bolacha. Me restam 3/4, tá? Então, 3/4. Agora, se eu tiver... Ok, aqui. Acho que ficou um pouquinho pequeno. 1, 2, 3 bolachas. O meu inteiro agora é 3. E eu quiser 2 bolachas. Eu vou dizer, tirei uma, né? Eu vou dizer que eu tenho 2/3. De novo, 2 é o meu numerador, que é a parte que me interessa, né? A parte. E o 3 é o meu denominador, que é o meu total de elementos, beleza? Essa foi nossa primeira aula, e aí daqui a pouco a gente volta com mais algumas explicações sobre frações.